Então retornamos, estamos estudando sobre a festa de Tabernáculos, a festa de Sucote. Então nós estamos estudando aqui Devarim, Deuteronômio capítulo 16, explicando sobre a festa. Então, durante 3 vezes ao ano, todo homem fará a festa, irá fazer a peregrinação onde eles estavam na terra prometida para Jerusalém, para Jerusalém, durante o Pêssar, durante a festa de Pães Asmos, durante a festa de Shavuot e Pentecostes e durante a festa tabernáculo. Então, nesses 3 períodos, né? Páscoa, que é junto com Pão Asmo, festa das semanas, que é Shavuot e Pentecostes, e a festa tabernáculos. E aí eles iriam aparecer perante o Senhor, levando, né, seus sacrifícios. Não iriam aparecer ali de mãos vazias, mas conforme a bênção que o Senhor já havia dado, né? tiver lhe dado. Isso é importante porque muitas vezes as pessoas deturpam esse texto dentro das instituições religiosas para arrancar dinheiro das pessoas. E aí elas colocam, olha, que toda vez que você vai lá na reunião, você tem que levar dinheiro, porque você não pode comparecer ao Senhor de mãos vazias. E aí usa esse texto fora do contexto, e aqui nem dinheiro era. E era com aquilo que eles tinham produzido com as mãos, o fruto ali das suas colheitas, que a gente está entendendo, vendo claramente aqui, que estava se referindo à questão das colheitas. E aí aqui estava falando com relação àquilo que o Senhor tinha dado, mas muitas vezes algumas instituições religiosas, às vezes a pessoa até não tem, pede para poder fazer cheque, confiando em algo que ainda vai, quem sabe, receber, em algo que ainda vai tentar ver se consegue. Então aqui não tem nada a ver com isso, aqui era com aquilo que eles tinham produzido e que aí eles tinham levado daquilo que eles tinham produzido. Então não era algo ainda que eles iriam receber, não iriam fazer ali uma promissória. Então interessante entender isso. E isso era 3 vezes no ano. Então veja que e era no período de colheita para que eles tivessem, né, essa reserva, e ali eles juntavam durante o período para poder ter condições de fazer essa viagem e participar desse evento. E aí nós vamos ver que não era um evento baseado na questão de luxo, como muitos querem fazer hoje, como fosse uma coisa assim de luxo, de status, de glamour, mas era para trazer as pessoas para a simplicidade. Então as pessoas, muitos que habitavam em suas belas casas, até palácios, próprios reis, príncipes, etc., todos em Israel, eles teriam que, naquele período, passarem ali uns 7 dias morando, habitando em uma cabana, em uma tenda. E muito simples, feito de madeira, com palhas. Então imagine, eles estavam muito acostumados com as casas, com os pisos, né, de cerâmicos, pedras, suas paredes, seus confortos do seu lar, e de repente passar 7 dias em uma habitação tão pobre, tão simples. E ali eles lembrarem da simplicidade. Imaginem todo ano eles passarem por aquilo. Então era uma forma também de sensibilizar essas pessoas para com os desamparados, para com os sem-tetos, para com as pessoas que não tinham condições de viver uma boa condição de moradia. Então a pessoa sentia um pouco daquele frio, daquela condição ali, vamos dizer, entre parênteses, entre aspas, insegura, porque não tinha aquela ideia da segurança das paredes de pedras e etc e tal, de bloco, no caso de madeiras, as construções da época. Então era um momento de simplicidade, eles iriam ter casas boas, eles iriam ter suas residências, mas eles teriam que lembrar daquele período do povo que passou aquele período no deserto. Então era para lembrar aquele período da temporalidade, de uma habitação temporária, passageira, simples. Então essa é a essência da festa. Então é levar o povo a refletir sobre o simples, sobre o necessitado,
Então daqui esse texto é muito interessante de Devarim 16, verso 14, que fala que é para você se alegrar, inclusive com o servo, com a serva. Olha, porque todos agora estão experimentando uma mesma condição. Então é um momento de se refletir. Então percebam, porque muito isso não pegou, né? Então não é esse o motivo da festa. Então as pessoas, às vezes, quando faz uma cabaninha ali só de enfeite, ou vai ali algum momento, passa algum minuto. Mas a festa verdadeira era o povo sair das suas cidades, são sair lá da Galileia, sair, né, lá de Nazaré da Galileia, de outros lugares, e irem para a capital. Chegando lá, não iam se hospedar em hotéis, pousadas, albergues, né? Não iam se hospedar em casas de parentes. Eles iam armar as tendas e iriam ficar ali nas tendas. E essas tendas com palhas, com madeira, bem simples. E as pessoas da capital também iam sair das suas casas, do seu conforto, das suas cidades, e iriam, do seu conforto, né? E iriam dentro da própria capital passar aqueles 7 dias morando então nas cabanas. Então era uma festa para trazer uma reflexão. Mas hoje o que é que fizeram muito do que se diz ser festa tabernáculo? Primeiro, eles acham que comemoram a festa, mas não há como comemorar a festa hoje. O que se há é uma memória, uma celebração na época da festa, mas não a festa em si. E segundo, que muitos então se ensoberbecem porque armaram a cabana, mas armaram a cabana como talvez um presépio que muitos cristãos armavam no passado, uma coisa ali decorativa. Perdeu essa essência do que nós estamos conversando, da questão da simplicidade e de habitar ali. Então eles habitavam ali, eles sentiam, eles dormiam, eles comiam, eles passavam aqueles 7 dias ali. Então é uma experiência muito interessante, que ao retomar o Beit HaMikdash se retorne à prática como está na Escritura. Isso não quer dizer que as pessoas são proibidas hoje de fazer uma cabana memorial, mesmo como eu mesmo já fiz, e passar algum momento ali, mas entendendo que é apenas uma memória da festa, é para lembrar daquele período. Mas o cumprimento realmente ele é bem mais amplo, bem mais profundo e requer que se esteja lá em Jerusalém e requer também que o Beit HaMikdash esteja funcionando, porque tem outros pontos a serem trabalhados. Mas, então qual é o nosso objetivo nesse momento? É lembrar que existem esses tempos apontados, nos alegrar perante ao Senhor, mesmo estando numa condição de desvantagem por não poder fazer tal como está, e aprender lições sobre essa festa. Então, tudo bem, hoje nós não estamos nessa questão de poder fazer tudo exatamente, mas o que é que isso pode ensinar para nós, para a nossa vida espiritual, nosso crescimento? O que é que nós podemos experimentar de simplicidade nesses dias? De compartilhar da simplicidade, de lembrar dos desamparados, dos simples. Então, muito mais do que uma coreografia, do que uma dança, do que uma comida, dizendo ser festa de tabernáculo. Então, interessante aqui que fala sim de que é alegria. Mas o importante é buscarmos as essências aqui, do que a gente pode trazer. Então, é uma reflexão aqui que eu gostaria que nós avaliássemos. Então, é importante entendermos que o Messias, ele comemorou essa festa. Então, isso está lá no livro de Yohanan de João, livro de
Johanan, né? O evangelho, as pessoas conhecem muito como Evangelho de João. Então, lá no livro de Johanan, capítulo de número 7, vai falar dessa festa, a festa de tabernáculos. E aí o Messias vai celebrar a festa, vai a Jerusalém celebrar a festa. Então ele fica lá esse período. E aí coisas tremendas acontecem durante essa estada lá. Nós vamos estudar sobre isso. Então você já anota aí que é João capítulo 7, Johanan capítulo 7 e também uma parte do capítulo 8. Então isso é no período ali dessa festa dos tabernáculos. Então, se o nosso Messias comemorou, e nós sabemos que é um mandamento do Eterno, de Elohim, da Torá, essa festa continua sendo válida, porque a Torá não foi anulada, não foi abolida. Então, quer dizer, mesmo não podendo hoje nos celebrarmos como nós gostaríamos, mas nós nos lembramos dessa festa e aguardamos a restauração, todas as coisas, inclusive no milênio, quando o Messias estiver, em que se fará esta festa, em que não só os judeus, os Yehudim, subirão a Jerusalém para celebrar, mas as pessoas que restarem nas nações após a grande guerra do Armagedon, as pessoas que ainda sobrarem nas nações, as famílias deverão subir representadas dessas nações, e se elas não subirem, as nações não receberão chuva, então não serão abençoadas durante aquele ano. Então isso está no livro de Zacarias. E então elas precisarão subir, ali haverá os sacrifícios, e isso será no período do milênio. Então é importante nós entendermos essa questão sobre a festa. Então a festa é um mandamento, o Messias cumpriu também a festa, e esta festa ainda é uma memória para nós hoje, e ela será ainda praticada no milênio. Então ela tem muito a nos ensinar. Então, para nós entendermos o que aconteceu em João capítulo 7, as coisas que o Messias disse, está conectado com a festa. Então, mas se a gente não entender bem a festa, nós vamos ler e vamos viajar, não vamos entender direito. Então é importante nós analisarmos os textos que falam sobre a festa antes, que estabelece essa festa, para entender o que aconteceu com o Messias naquele período da festa. Então a gente vai ter um entendimento melhor. Deixa eu estar postando aqui no grupo. Então, retornando, nós vamos ver aqui o que está escrito em Levítico, capítulo 23, vai criar Levítico, capítulo 23, a partir do verso 34. Fala aos Benei Israel, os filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste mês, sétimo, será Hag HaSukkot, a festa dos tabernáculos, a festa das tendas, a Yahweh por 7 dias. Aí a pessoa lê logo aqui, olha, aí, tá vendo? É para os filhos de Israel, não é para o estrangeiro. Então, por isso que eu fiz questão de ler Deuteronômio 16, verso de número 15. O verso de número 14, que diz assim: na tua festa alegrar-te-ás tu, teu filho e tua filha, teu empregado, tua empregada, e o levita, e o estrangeiro, e o órfão e a viúva, que estão dentro das tuas portas. Então, na nova aliança, o zambujeiro, que era a oliveira brava, foi enxertado na oliveira verdadeira, cultivada, que é Israel.
Então, esse que era estrangeiro que estava fora foi trazido para perto e foi ali enxertado. Então, ele agora está dentro. Então, ele agora é participante da ceifa. Então, ele também tem esse privilégio de participar desta festa. Então, hoje, já que não se pode se fazer exatamente como está, nós podemos nos lembrar, inclusive, dos estrangeiros e essas demais pessoas. Então, já em Levítico 23, eles ressaltam essa importância dos filhos de Israel, tá? E diz aqui qual é o tempo apontado. É os 15 dias do 7º mês. Mas não é do calendário brasileiro, tá? É o calendário das Escrituras. Então, a gente utiliza hoje o calendário judaico. Aos 15 dias deste mês 7º, será o Hag HaSukkot. Então, como é que a gente sabe aqui no Brasil? Então, tem sites que você pode pesquisar o calendário judaico e verificar quando é que cai o 7º mês deste ano, no ano que vem, e assim por diante. E quando é que é o 15 dias do 7º mês do calendário de Israel. Então, no caso, nesse ano, caiu na segunda-feira, mas começa no pôr do sol do domingo. Então, começou do pôr do sol do domingo para a segunda. E aí vai se comemorar aqui por 7 dias. Ao primeiro dia da festa, haverá uma convocação kadosh separada, nenhuma obra servil fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas a Yahweh. Ao 8º dia tereis uma convocação kadosh. Então será 7 dias de festa e mais o 8º, que é uma convocação kadosh. E oferecereis ofertas queimadas a Yahweh. Então essa festa envolve oferecer essas ofertas queimadas. São sacrifícios que são queimados, não só de animais, mas também de uma mistura de farinha com azeite. Tipo um pão, matzá. Então, que é oferecido durante então esse período desses 8 dias. Então, haverá também no 8º dia então, uma reunião solene e uma obra servil fareis. Então, seria um feriado no primeiro dia da festa, no primeiro dia, e no 8º dia também teria um feriado para essas celebrações. São estas as solenidades fixadas, os Moadei, as solenidades fixadas de Yahweh, que proclamareis para a convocação Kadosh, para oferecerdes a Yahweh oferta queimada em holocausto e ofertas de manjares, sacrifícios e libações, cada um em seu próprio dia. Então, é importante que a festa verdadeira é com tudo isso. Então, como não há o Beit HaMikdash hoje, então isso não pode ser realizado dessa maneira. Então, é feito apenas um memorial, uma lembrança. Então, além do que deveria ser oferecido na festa, que vai ser estabelecido, o que é que realmente deve ser apresentado, ainda além disso, iria ser apresentado os sacrifícios contínuos de cada dia, que é o normal de todo dia, durante todo o ano. Tem os sacrifícios normais todo ano, que foram estabelecidos, que nós vamos ver sobre isso. E também, como é uma festa de 7 dias com mais o 8º, 8 dias, é óbvio que no meio dessa semana aí cai algum sábado, pelo menos 1 ou 2. Então também teria os sacrifícios próprios do sábado. Então, o Senhor estabeleceu sacrifícios diários, sacrifícios a cada Shabat e outros tipos para outras ocasiões. Então, na festa de tabernáculos iam ter os do tabernáculo, então a apresentação das ofertas queimadas do tabernáculo, as ofertas queimadas, libações e outras coisas dos dias contínuos e do Shabat. Então ia juntar tudo isso nesse período, também ia ser praticado também. Então o verso 38 de Levítico 23 diz: além dos Shabatot, dos sábados de Yahweh, das vossas dádivas e de todos os vossos votos, de todas as vossas ofertas voluntárias que dareis a Yahweh. Então as pessoas iriam levar também, além daquilo que era específico da festa, que iria acontecer específico na festa, as pessoas também levavam suas ofertas de shalom, né, os sacrifícios que iriam apresentar
por coisas pessoais, individuais também, em louvor ao Senhor. Então, uma festa onde acontecia muitos sacrifícios, porque era uma festa de peregrinação. Então, além dos próprios dos dias comuns do sábado, ainda tinha os próprios da festa, que era nacional, uma oferta nacional. Além disso, existiam as coisas individuais que as pessoas por si só iriam ali apresentar ao Senhor. Então chegamos em Levítico 23, capítulo 23, versículo 39. Porém, aos 15 dias do 7º mês, quando tiveres recolhido os produtos da terra, veja, as pessoas já tinham feito a colheita, agora elas estavam com suas reservas, celebrareis a festa de Yahweh, Hag e Yahweh, por 7 dias. Ao primeiro dia haverá Shabaton, que é um descanso solene. E também ao 8º dia haverá Shabaton, um descanso solene. No primeiro dia, o verso 40, no primeiro dia tomareis para vós outros, frutos de árvores formosas. Veja que está no plural, não estabelece o tipo de frutos, tá? Então isso é o que está na Torá, no que está escrito. E o Messias era muito focado no que está escrito. Então, irmãos, depois a tradição estabeleceu um fruto só, uma fruta cítrica, vai ser um limão, um strong, e como se é só aquele. Porém, aqui na Torá, o termo é aberto, frutos de árvores frondosas. E aí tem os ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiros. Vocês vão tomar esses frutos e esses ramos, e por 7 dias vos alegrareis perante Yahweh vosso Elohim. Veja que o texto da Torá não diz que era com esse material que iria fazer a cabana. Isso é uma interpretação. E aí já na época de Esdras e Neemias, se interpretou que era com isso que iria se fazer a cabana. Só que, irmãos, quando o povo estava no deserto, eles não viveram só em cabanas feitas com essas coisas. Eles armaram tendas de outros materiais. Então aqui não está dizendo que esses serão os materiais que farão as tendas, para lembrar no período que estavam no deserto. Até porque no deserto não se fizeram só tendas com isso. Então, eles saíram do Egito com despojos, digamos assim. Os egípcios encheram eles de ouro, de tantas coisas. E aí eles sabiam que iriam para passar pelo deserto. Então, tudo que eles puderam levar para eles poderem armar em tendas, eles levaram. E eles habitaram. E durante o período do deserto, eles curtiram animais, eles tiraram peles, eles fizeram suas cabanas. Então é interessante que isso aqui seriam ramos para se alegrar perante Yahweh. Então muitos entendem como juntar os feixes dessas folhas para então celebrar ao Senhor com aquelas palhas, com aquelas ramos de folhas. Shalom, irmã Ronilda. Que o Senhor esteja lhe abençoando também, como os demais. Então, nós estamos estudando sobre a festa de Sucote. E aí em Levíticos 23, verso 41, vai dizer: celebrareis esta festa Yahweh por 7 dias cada ano, é estatuto perpétuo pelas vossas gerações, no 7º mês a celebrareis. Então vemos aí que é um estatuto perpétuo. E aí, o verso 42 é que vai dizer: 7 dias habitareis em tendas. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas. Então vejam, não é uma tenda decorativa, como se fosse um presépio, uma coisa assim desse tipo. Não. Era uma tenda, uma cabana, onde as pessoas iriam habitar, iriam morar durante os 7 dias da festa. Então as pessoas iriam para o lugar que o Senhor estabeleceu o nome, que no caso foi Jerusalém, e aí as pessoas iriam saírem das suas cidades, dos seus estados, em Israel, na terra prometida, então da Galileia, e aí da Judéia, iriam até a capital, que ficava na Judéia, que é Jerusalém, e ali iriam armar as suas tendas.
e iriam passar 7 dias. E as pessoas da própria cidade também iriam armar tendas. Então muitos iam usar o eirado, outros iriam usar o quintal, uma área na frente, e terrenos, né, até mesmo as praças. Então iam montar essas cabanas. Então é lembrar da simplicidade. Então o objetivo dessa festa é lembrar da simplicidade, da fragilidade, da temporalidade humana. Estamos aqui de passagem. Então, o povo esteve de passagem ali no deserto. Então, muitas vezes as pessoas se apegam às suas casas, ao seu conforto, à sua estrutura, aos palácios, às suas mansões, mas eles iriam deixar para morar em cabanas durante 7 dias todo ano. Então ele era lembrar do pobre, do necessitado, quando o frio batesse à noite, quando ele ficasse ali naquela condição, com o piso de chão, de terra, de areia, né, sem paredes. Então era uma condição de reflexão. Então entendemos isso dentro de um contexto de um povo kadosh, que estavam ali para servir o Eterno com toda a dedicação. Então, é claro que você hoje não vai chegar, pegar essas palhas, ir lá numa praça, armar uma cabana e ficar lá durante 7 dias, porque corre o risco dessa mulher ser violentada, serem roubados, mortos, sei lá o que, tocarem fogo, como fazem muitas coisas por aí. Então, temos que entender que isso é dentro de um contexto, dentro de uma cultura, dentro de uma época, dentro de um local, que era em Jerusalém. Então havia todo um preparo para que ser feito na cidade de controle com relação a isso. Então é importante entendermos isso. Um momento que eu vou estar postando aqui. Então é importante entendermos esses detalhes. Então, o verso 42 de Levíticos 23 diz: então 7 dias habitareis em tendas, todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas. Então tem um motivo, por que se vai fazer isso? Para que saibam as vossas gerações, então nossos filhos, que os nossos antepassados habitaram em tendas, que o nosso povo habitou em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Então eles ficaram ali de uma forma improvisada. Então agora vamos improvisar. E aí diz: eu sou Yahweh vosso Elohim. Ani Yahweh Elohechem. E o verso 44 diz: assim declarou Moshe as Moadei, as solenidades fixas, os tempos apontados de Yahweh aos Bnei Israel, os filhos de Israel. Então é importante entendermos isso. Essa festa, ela tem toda uma lembrança de um período de uma libertação de escravidão, um período de uma transição, onde se sai de uma escravidão e vai para se chegar na terra prometida. Então aí nós temos aqui uma questão muito forte do milênio do Messias. Então veja, antes de nós irmos morar na nova terra, quando o Senhor criar uma nova terra, a nossa terra prometida, a nova terra, nós primeiro vamos passar 1000 anos no milênio. Não vai ser 40 anos no deserto, mas vai ser 1000 anos com o Messias. Então durante aquele milênio, nós vamos ter um período ali de transição entre esse Olam, esse mundo, e o outro, o mundo vindouro. Então, a festa tabernáculo também aponta para isso. Daí que será uma festa obrigatória que todos as representantes das famílias das nações subam a cada ano a Israel para celebrar essa festa. Então haverá essa ordenança
será para o período do milênio. Então é importante entendermos isso. Então, analisando esse texto, então entendemos muitas coisas com relação a Israel, a essa festa, e aí nós vamos entender muitas coisas que o Messias passou naquele período da festa de tabernáculos em João capítulo 7. Mas ainda para entendermos mais, nós vamos para o texto. Tem um texto muito interessante, que é o texto de Deuteronômio, 31, que diz assim, Deuteronômio, Devarim 31, do 10 ao 12. E ordenou-lhe Moshe, dizendo: ao fim de cada 7 anos, no tempo apontado, no tempo determinado do ano da remissão, que é a cada 7 anos, na festa de tabernáculos, então tem algo que vai acontecer a cada 7 anos na festa de tabernáculo, de acordo com a Torá, que é no ano da remissão. Então, na festa de tabernáculo, o que é que aconteceria? Quando todo Israel vier comparecer perante Yahweh Elohim, no lugar que ele escolher, então lá em Jerusalém, então veja, que a festa de tabernáculo verdadeira é lá em Jerusalém, mas com Beit Hamikdash funcionando. E aí o que é que irá acontecer? Lerás esta Torá diante de todo Israel aos seus ouvidos, a juntar o povo, os homens, as mulheres, as crianças, os meninos, os estrangeiros, porque os estrangeiros também participarão, que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam e temam, ó Yahweh Elohim, tenham cuidado de fazer todas, conforme todas as palavras desta Torá. Então, a cada 7 anos, a festa de tabernáculos tinha um acontecimento muito importante, que era a leitura da Torá. A Torá, o rolo da Torá era lido integralmente, todo, durante aqueles 7 dias da festa, para os homens, as mulheres, as crianças, os estrangeiros. Para quê? Para entrar no ouvido e sair no outro? Não. Para que eles ouçam, aprendam e temam. Então, inclusive o estrangeiro. Então, a Torá também para o estrangeiro. Então, para que ouçam, aprendam e temam e tenham cuidado de fazer. Então, a festa de tabernáculo está conectada ao cumprimento da Torá, ao ensino da Torá, a se explicar a Torá. Então, aí você vai entender que quando o Messias estava lá em João capítulo 7, Yohanan capítulo 7, no meio ali da festa, ele vai começar a ensinar as pessoas. Ele vai começar a ensinar as pessoas. E vai chamar a atenção às pessoas que estavam desobedecendo a Torá. Então isso está lá em João capítulo 7. Então a gente vai entender por que disso. Porque está conectado aqui com Deuteronômio capítulo 31. Então, daí a importância de ser da Torá com a festa. Agora veja, muitas pessoas não estão nem aí para a Torá, para os mandamentos, e diz que quer celebrar a festa tabernáculo. Não entende as razões da festa, o que realmente é a festa, e fazem coisas da sua cabeça e diz que ali é a festa tabernáculo. Faz um monte de enfeite, de decoração, e até faz isso em dezembro ou em outra época do ano e diz que é a festa tabernáculo. Pode ser a festa tabernáculo da imaginação, mas não a da escritura. Então nós estamos aqui querendo aprender o que é a escritura. Então, ainda que hoje nós não podemos ir lá em Jerusalém, o Beit Hamikdash não está lá e não podemos fazer as coisas exatamente como está escrito, nós podemos dar valor à Torá, nós podemos estudar a Torá para aprender, para temer, para ter cuidado de fazer, agradar ao nosso Senhor com obediência e não fazer uma festa hipócrita, porque Ele não vai receber. Então, é importante entendermos as essências das coisas. Então, às vezes as pessoas querem fazer um teatro, festa de tabernáculo, um teatro, mas nem a base da Torá,
tem. Então, vamos fazer as coisas com sabedoria, com princípio. Vamos estudar a Torá, vamos ler, vamos aprender, vamos buscar ter cuidado de fazer. Ainda que sabemos da nossa limitação, que não conseguimos fazer tudo e que necessitamos do nosso Salvador, da misericórdia dele, mas vamos buscá-lo agradar, não vamos varrer a Torá para debaixo do tapete e dizer que ela já acabou, passou, porque o próprio Messias disse que ele não veio abolir, mas ele veio cumprir, tornar pleno, e disse que né, e ainda falou daquele que ensinasse um menor dos mandamentos que não cumprisse e ensinasse errado a outros, que ele seria o menor no reino dos Hashamai dos céus. Então, tenham cuidado que o próprio Shaul Paulo disse: anulamos, pois, a lei pela fé, de maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei, estabelecemos a Torá. Só que não como meio de salvação, mas de amor ao Senhor, porque aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Então é importante entendermos isso. Então, aqui é uma conexão da festa tabernáculo. E essa leitura completa era feita a cada 7 anos. Mas isso não quer dizer que nos outros anos não se medite, não se... E veja, aqui é feito como uma coisa nacional, integral, e para que tenham cuidado para fazer. Então, para pôr em prática. Mas muitos querem apenas o oba-oba. Então, não é esse o objetivo da festa. Então, no período da restauração de Esdras e Neemias, Ezra e Neemiah, nós temos algo muito importante, e aí é interessante nós vermos isso nesse texto. Então aí eu convido a você a abrir, né, o livro Neemiah, pega aqui a referência, que é Neemiah capítulo 8, e a partir do verso 14. Então veja, Neemiah capítulo 8, eles já fizeram aquele trabalho da restauração das muralhas, e aí chega um momento que aí diz aqui no verso 14. É importante você poder ler o capítulo 8 inteiro, mas eu vou pegar aqui o verso 14 em diante. Diz assim: e acharam escrito na Torá de Yahweh, que Yahweh ordenara através de Moshe que os Bnei Israel habitassem em tendas na festa no 7º mês. Então, que eles habitassem em tendas. Então, eles encontraram isso lá. E aí no verso 15 diz assim: assim publicaram e fizeram passar um pregão, um anúncio por todas as suas cidades, então por toda a região, e em Jerusalém, dizendo: saí ao monte e trazer ramos de oliveira, ramos de zambujeiro, ramos de murta, ramos de palmeira e de ramos de árvores espessas, para fazer cabanas, como está escrito. Então aqui aí houve a interpretação de que isso era para fazer as cabanas. Então essa foi a interpretação aqui na época por Esdras e Neemiah. Saiu o povo e trouxeram e fizeram para si Sucote cabanas, cada um no seu terraço, nos seus pátios, nos átrios da Beit Elohim, da casa de Elohim, na praça da porta das águas, na praça da porta de Efraim. Então vemos aqui que eles utilizam esses espaços para fazer as cabanas. E toda a carral, a congregação dos que voltaram do cativeiro, fizeram cabanas e habitaram nas cabanas, na Sucote, que o singular é Sucá, cabana, e Sucote é o plural, que é cabanas. Porque nunca fizeram assim os Bnei Israel, então todos fizeram essas cabanas e habitaram, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Yeshua, filho de Nun. Aqui aparece o nome de Yahushua, de Josué, abreviado, o nome dele, né, pronunciado muito hoje como Yehoshua, que é o nome completo, foi aqui abreviado para Yeshua. É o mesmo nome do Messias. Acredita-se também que a pronúncia mais antiga possa ser
em vez de E, Yah, por causa de Aleluia, o nome do Eterno. Então pode ser Yahoshua e a abreviação Yahshua. O que importa aqui é que o nome do Messias vem deste nome, esse nome que era de Josué. E aí, aqui há uma questão muito interessante que nós vamos analisar agora. Deixa eu estar postando aqui no grupo. Então, o que é que nós observamos aqui? Observamos que o texto é claro ao dizer que a última vez que eles fizeram assim, de uma forma geral, foi na época de Yahoshua, de Josué. Então, da época de Josué para cá, mesmo na época de Davi, mesmo na época de Salomão, de Shlomo, de Salomão, as pessoas não fizeram isso desta maneira. Isso é muito sério entendermos. Qual foi a profunda restauração de Neemias? Então, vejam que passou aqueles períodos todos daqueles reis, daqueles juízes, e as pessoas tinham abandonado essa prática. Todos lá nos seus palácios, né? Davi no seu palácio, depois Shlomo, Salomão no seu palácio. Quem queria ir para lá fazer essas tendas? Não sabemos se eles fizeram e outros não, mas apenas o que sabemos é que de forma geral não foi feito. Porque aqui diz assim, que eles fizeram cabanas e habitaram nas cabanas, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, de Yahoshua, filho de Nun, até aquele dia. E houve muito grande alegria por esse processo de restauração. Então, às vezes, as pessoas até poderiam ter dito que estavam celebrando a festa, mas não desta maneira. E aí, no verso 18 diz, e de dia em dia, Ezra, né? Que o pessoal traduz como Esdras, leu o livro da Torá de Elohim. Veja bem, é um processo de restauração. E aí, o que é o foco da festa? A tenda, a cabana, para habitar na cabana, não era de enfeite, era para habitar na cabana, e a leitura da Torá de Elohim. Todo dia da festa lia uma parte do livro. Então, de dia em dia, leu o livro da Torá de Elohim, desde o primeiro dia até o derradeiro. E celebraram a festa 7 dias. E no 8º dia houve uma assembleia solene segundo o rito. Então aqui não fala de coreografia, de dança, de teatro, de N coisas. Alguma coisa contra? Não. Mas o que é que fala aqui da leitura da Torá? Ah, mas muitos acham isso um porre. Então, não. Vamos fazer dança, coreografia, decoração, teatro, muita música. Alguma coisa contra? Não, mas... E a leitura da Torá? Ficou aonde a leitura da Torá? E ler Torá para quê? Se muitos não estão nem aí para a Torá. Então, percebemos que a restauração parte de princípios. Restaurar o interesse pela Torá, o respeito pela Torá, o desejo de agradar ao Pai, pela obediência aos mandamentos, e se fazer a festa da maneira correta. Como hoje não podemos fazer desta maneira, de ir lá em Israel, armar a tenda, fazer tudo isso lá em Jerusalém, e ter todas as ofertas que foram estabelecidas e nós vamos ler, é interessante nós entendermos que os princípios do valor à Torá, da simplicidade que a festa traz, a reflexão. E aí, claro, quiserem dançar, quiserem cantar, ótimo. Mas entendendo esses princípios da humildade, da simplicidade, do pensar no necessitado, no carente.
e na obediência aos mandamentos da Torá. Então é importante entendermos isso. Então, no livro de Números, vamos para Números, capítulo de número 29, lá no Números capítulo 29, vai dizer como é que a festa deve ser feita. Nós vimos já o período, que é do dia 15, começa no dia 15 do 7º mês de Israel, dura 7 dias e tem uma solenidade de encerramento no 8º dia, que é para ser feito no local que o Senhor escolheu, que no caso foi Jerusalém, que as pessoas teriam que ir para lá e habitar lá em tendas. Esdras interpretou essas tendas com essas palhas que traziam, apesar de que a Torá não entra nesse detalhe, ela fala para usar essas palhas em se alegrar. Então aí hoje muitos fazem uma coisa mesclada, porque faz esses ramos para poder também balançar, se agitar nas danças, no momento de alegria, em momentos de louvores. Mas o importante é entendermos que tem esses detalhes. Agora, a festa é a festa para o Senhor, e o Senhor estabeleceu aquilo que ele queria receber. Então, a festa, você vai dar uma festa do seu aniversário, de alguma coisa, de casamento, sei lá o quê, e você faz lá qual vai ser o buffet, o que é que vai ter na sua festa, o que é que vai ter de comida, o que é que vai ter de bebida. Você estabelece, você que é o dono da festa, e as coisas têm que seguir aquilo ali que você organizou. Então o Senhor, ele estabeleceu o que era para ser realizado. Então, e isso dentro ali do Beit HaMikdash. E sabemos que isso vai ser restaurado, inclusive no milênio, né? Em Zacarias 14 deixa claro isso. Zacarias. Então, em Números 29, a partir do verso 12, diz assim: semelhantemente, aos 15 dias deste 7º mês, tereis uma convocação kadosh, nenhum trabalho servil fareis, mas 7 dias celebrareis festa a Yahvé. Então é a festa mais longa, e é a festa que o Messias escolhe para que as nações subam a Jerusalém no período do milênio para ali celebrar com ele. Importante isso, a festa mais longa, 7 dias. E sabemos que tem mais um, que é o encerramento, o 8º. E por holocausto em oferta queimada, então, aí o Senhor vai determinando o que é que ele quer. E por holocausto em oferta queimada, de cheiro suave a Yahvé, oferecereis 13 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros. Cordeiros e carneiro é o mesmo animal, só que a diferença é de idade. Carneiro já é maiorzinho, tem o chifre, e o cordeiro não. O cordeiro é novinho, não pode ser mais de um ano, é de um ano para baixo. Todos sem defeito. E isso é o que? No dia 15. Então, aqui vai dizer qual era o cardápio para o Senhor, o que seria ofertado ao Senhor, cada dia da festa. Cada dia tinha a sua quantidade. E o Senhor estabeleceu para fazer daquela maneira. Então, as pessoas têm que fazer as coisas da maneira como o Senhor determina, não inventado da cabeça. Então, o Senhor disse, olha, então eles tinham que fazer ali no Beit HaMikdash, no dia 15, ofertar 13 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano, todos sem defeito. Só isso? Não. E ainda tinha uma oferta de alimentos. Verso 14. Para a sua oferta de alimentos de flor de farinha misturada com azeite, 3 décimas, 3 décimas, 3 jarras. Cada jarra é de 2 litros, então seriam 6 litros, para cada um dos 13 novilhos. 2 décimas, ou seja, 2 jarras de 2 litros cada, então 4 litros para cada cordeiro, 4 litros da farinha.
e 1/10, ou seja, 1 litro para cada um dos 14 cordeiros. Então, isso aqui é no dia 15. Aí vem o dia 16, que é o segundo dia da festa, o terceiro dia da festa, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo dia da festa. E tinha o oitavo. Então, o oitavo era um dia extra. A festa mesmo eram 7. Então, começava-se o dia 1º com 13 novilhos, o dia 2º era 12, o outro era 11, o outro dia era 10, o outro dia era 9, o sexto dia era 8 e o sétimo dia era 7 novilhos. Então começava com 13, terminava com 7 no sétimo dia da festa. Então era decrescente. Os carneiros não. Os carneiros, que é o que tem chifre, eram 2 cada dia. Então 2 no primeiro, 2 no... Então como eram 7 dias, você tem aí 14 cordeiros. Ou carneiros, 14 carneiros. Cordeiro era 14 cada dia. Então cada dia tinha 14 cordeiros para serem ofertados. E um bode para expiação de pecado todo dia. Então tinha um bode para expiar o pecado no primeiro dia, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo. Porque as pessoas acham que às vezes o sacrifício de expiação era só no Yom Kippur. Não, em outras festas também. E aqui nós temos 7 bodes. No Yom Kippur eram 2. Aqui são 7. Porém, tem o 8º dia, que é o encerramento. Nesse 8º dia, tinha um novilho, um carneiro e 7 cordeiros e um bode. Então, haviam muitos sacrifícios de animais, e isso vai voltar a acontecer quando tiver o Beit HaMikdash e no milênio, na época que o Messias estiver também. Isso está lá em Zacarias capítulo 14. Nós vamos entender melhor isso aqui, que é bem interessante. Deixa eu estar postando aqui no WhatsApp do grupo. Bem, então, vamos ver aqui, eu fiz uma tabela, depois vou estar até postando para vocês verem a quantidade de animais que eram sacrificados ao Senhor, estabelecido pelo próprio Senhor, e o Messias não veio abolir a Torá, ou seja, esses sacrifícios no passado apontavam para ele. Depois que o Messias morre, os sacrifícios continuam até 40 anos depois. O Messias morre mais ou menos no ano 30, que é um atraso aí na contagem, e o templo foi destruído no ano 70, então aí uns 40 anos, tudo isso continuou a ser cumprido, e a Kehilá, os discípulos do Messias, continuavam todos os dias no Beit HaMikdash, no templo, e eles eram todos zelosos da Torá, então eles participavam de tudo isso. Qual a diferença? A diferença é que no passado, antes do Messias morrer, isso apontava para o Messias que viria. E agora isso aponta para o Messias que veio. É só uma questão do tempo, mas é o mesmo sentido. Ou seja, antes se fazia apontando o Messias que viria. E a Kehilá agora, quando ia e via os sacrifícios, ela lembrava do Messias que tinha vindo. Então, era uma questão de uma memória, de uma lembrança. E no fundo, para Elohim, o Messias foi morto desde a fundação do mundo, ou em outra tradução diz assim, o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Outras traduções dizem, o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, se referindo ao Messias. Então, para o Senhor, o Messias já foi morto desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo. Então, por que depois se deu os sacrifícios? Se o Messias já era o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo ou antes da fundação do mundo. Foi dado como memorial para apontar um dia, para apontar para as pessoas aquilo que o Messias tinha feito antes da fundação do mundo. Então,
precisamos entender isso. O Messias, ele foi morto desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo. Aqui, fisicamente, há cerca de 2.000 anos atrás, quase 2.000 anos atrás. Mas no espiritual, há milhares de anos atrás, desde a fundação do mundo. Então precisamos entender isso. E por que, se ele já tinha morrido desde a fundação do mundo, para que Deus sacrifícios? Se não pode ter sacrifícios depois do sacrifício do Messias. E ele foi sacrificado desde a fundação do mundo. Então precisamos entender que na realidade são atos proféticos. Então foram atos proféticos no passado, foi atos proféticos depois da morte e ressurreição do Messias, continuou isso no Beit HaMikdash, e isso vai voltar a acontecer como um ato profético daquilo que passou. Então, como um memorial daquilo que passou. E isso vai acontecer no milênio, isso vai acontecer durante o período que o Messias vai estar aqui reinando, conforme está na profecia de Zacarias capítulo 14. Então é só entender que é um sentido profético, um memorial, uma projeção, uma lembrança. Então é nesse sentido que os talmidim entendem. Agora, vamos aqui focar na questão da festa tabernáculo. Olha como é interessante. Só os 7 dias mais o 8º dia, tá? São então 8 dias de festas. Quantos novilhos são sacrificados? 71. 70 dos 7 dias mais 1 do 8º. Quantos carneiros são sacrificados? 14 dos 7 dias mais 1 do 8º, 15 carneiros. Quantos cordeiros são sacrificados? 14 cada dia, mais 7 no 8º dia. Então 14 vezes 7 mais 7, no final dá 105 cordeiros. E um bode cada dia são 8 dias, então são 8 bodes pela expiação do pecado. Então, somando 71 com 15, com 105 com 8, dá 199. Então, 71 com 15, com 105 com 8, dá 199 animais sacrificados. Então, é a festa onde há mais sacrifício de animais e é a festa que o Messias vai celebrar durante o milênio. E isso vai se repetir durante 1000 anos. Então, só de animais específicos da festa, 199 sacrifícios. Mas, além dos animais, são oferecidos flor de farinha com azeite. Essa flor de farinha são oferecidos 3 jarras por novilho, 2 jarras por carneiro e 1 jarra por cordeiro. Então, só de novilho são 213 jarras de farinha. De carneiros, são 30 jarras de farinha para os carneiros. E para os cordeiros, 105 jarras. Somando 213 com 30 com 105, dá 348 jarras. Cada jarra tem 2 litros. Então, 348 vezes 2 dá 696 litros de farinha. Não é dita a quantidade de azeite, mas, como em outra parte da Torá, há ali uma receita de como era essa mistura de farinha com azeite. O azeite era 1/4. Para cada 1 litro de farinha, havia 1/4 de azeite. Então, para cada 1 de farinha, 1/4, 25% de azeite para fazer essa mistura. Não era uma receita da cabeça. Então, tem aqui. Então, se eu tenho 696 litros de farinha, foi usado então 174 litros de azeite. Isso aqui era cada pessoa que levava? Não, isso aqui é nacional, isso aqui era pela nação.
tá? Pela nação. Então, 199 animais, 696 litros de farinha, 174 litros de azeite. E isso no Beit HaMikdash não tem. Isso é específico da festa. Porém, o Senhor tinha dito que todo dia do ano tinha que ter o sacrifício contínuo do dia. Então, o mandamento da Torá diz, olha, esses são os sacrifícios da festa, além dos sacrifícios contínuos e além dos sacrifícios do Shabat. Então, como essa festa era de 8 dias, se ela começou, por exemplo, no primeiro dia da semana, ela ia ter um sábado. Agora, se naquele ano caiu que ela começou no sábado, ela ia começar no sábado e o 8º dia também ia ser sábado. Então, ia ter 2 sábados. Mas a maioria das vezes ia ter um sábado no meio aí dessa festa. Então, além dos sacrifícios diários, tem também o sacrifício do Shabat, que aconteceria nessa festa. Então, vamos somar com isso. Então, o que eram os sacrifícios contínuos, sacrifícios diários? Era um sacrifício de manhã e um sacrifício à tarde, que era de cordeiros. Um cordeiro de manhã e um cordeiro à tarde. E flor de farinha era uma jarra de flor de farinha de manhã e uma jarra de flor de farinha à tarde. Ou seja, 2 litros de farinha de manhã e 2 litros à tarde. Então, total, 4 litros no dia de farinha. Como o azeite é 1/4, então se foi 4 litros de farinha, é 1 litro de azeite. E além disso, ainda tinha a libação, que é o vinho derramado. Então, o vinho era meio litro de manhã e meio litro à tarde. Meio litro com meio litro dá 1 litro de vinho. Então, isso era todo dia, todos os dias durante todo o ano. Como a festa era 8 dias, então, se era 2 cordeiros por dia, foram 2 vezes 8 dá 16. 16 cordeiros. Mais 4 litros de farinha vezes 8 dias, o que dá 32 litros de farinha. Mais 1 litro de azeite vezes 8 dias de festa, então são 8 litros de azeite. E se é 1 litro de vinho por dia e são 8 dias, ali também foi derramado 8 litros de vinho. Então é importante entendermos isso. Mas como tem um Shabat, no Shabat tem mais essa mesma quantidade, no caso diária, extra. Então, no Shabat, em vez de ter 2 cordeiros, eram 4. Em vez de ter 4 litros de farinha, era 8. Em vez de ter 1 litro de azeite, era 2. Em vez de ter 1 litro de vinho, era 2 litros de vinho. Então, no Shabat era o dobro. Então, quando a gente soma os sacrifícios da festa, mais os sacrifícios do dia e o sacrifício do Shabat, que aconteceria aí no meio dessa festa, nós temos o total de animais sacrificados 217, que é 199 mais 16 mais 2. Então, 199 mais 16 mais 2 dá 217 animais. De farinha, a gente somou o 696 litros, mais o 32 litros, mais o 4 litros do Shabat, dá o total de 732 litros de farinha nessa festa. E de azeite são 174 da festa, mais 8 dos diários, mais 1 do Shabat, dá o total de 183 litros de azeite nesse período de 8 dias. E 9 litros de vinho. 8 litros do diário e 1 a mais do Shabat. Então, é a festa de tabernáculos, para ser a festa de tabernáculos, tal como está na Escritura, ela precisa do cumprimento de tudo isso aí. Então, como nós não temos isso hoje sendo realizado em Israel,
Então nós temos hoje um memorial da festa, lembrando que há uma data específica. E, claro, que torcendo que o Beit HaMikdash seja restaurado para se fazer aquilo que o Eterno estabeleceu. Sabendo que isso tudo aponta para o Messias que veio, como no passado apontava para o Messias que viria. Então é importante entendermos isso. E esses sacrifícios serão retomados na festa de quando o Messias também estiver aqui, no milênio. Então, no milênio, também durante o período do Messias aqui, isso também acontecerá. Nós vamos ver agora nesse próximo texto que vamos analisar. Então, vamos lá. Um minutinho. Então, nós vamos fazer essa análise em cima do livro de Zacarias, que é muito importante entendermos Zacarias 14, tá? Então, Zacarias 14, eu vou ler aqui alguns versos. E aí a gente conclui esse vídeo de hoje com esse texto de Zacarias 14. E aí, amanhã a gente retoma o estudo para entrar também nos textos da Brit Hadashah do Novo Testamento, inclusive de João, capítulo 7, quando o Senhor, o Messias, vai a Jerusalém celebrar a festa de tabernáculos. Mas vamos entender aqui a profecia de Zacarias 14, verso 1. Eis que vem o dia de Arrué, em que teus despojos se repartirão no meio de ti. Então, guarde isso aí, o dia de Arrué, o dia profético, apontando para o tempo do fim. Verso 2. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Israel. Então, haverá uma guerra contra Israel, uma guerra formada pelas nações. Isso se dará ali com base no livro de Apocalipse, livro de Revelação, livro de Razon, no Vale do Meguido, que é o Armagedon, que é o nome do local. Então, ali haverá então essa guerra do Armagedon, a peleja. Então vai se juntar as nações ali contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres serão estrupadas, forçadas, e a metade da cidade sairá para cativeiro. Então eles vão capturar ali metade da cidade. Mas o restante do povo não será extirpado da cidade. Então metade vai ser levado, metade fica na cidade. Verso 3. E Arrué sairá, pelejará contra estas nações, como pelejou sim no dia da batalha. Então, a gente vê no livro de Revelação que Arrué vai fazer essa peleja através do Mashiach, do Messias. Então, vamos ver isso no livro de Revelação, de Apocalipse. Então, haverá essa peleja, que é ali a guerra do Armagedon. Verso 4. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Então, o Mashiach, quando descer, quando voltar aqui para a terra, ele vai descer nos Montes das Oliveiras. E foi dali do Monte das Oliveiras que ele subiu, depois que ele foi subindo e a nuvem ali o envolveu, e o Talmidim ficou olhando para cima, e dois malahim, dois mensageiros, dois varões, que as pessoas interpretam como anjos, apareceram e disse assim: por que vocês estão olhando? Assim como viste ele ir, ele vai vir. E ele subiu do Monte das Oliveiras. Então ele vai descer ali no Monte das Oliveiras. Então, verso 4. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. Então, de frente para o templo. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio. Então, quando o Mashiach descer, vai haver um terremoto para o oriente e para o ocidente. Então, vai haver um terremoto ali. E haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte, outra metade para o sul. E vai abrir ali um caminho. E fugireis pelo vale dos seus montes. Então, eles vão conseguir escapar, ter um escape ali. Eles estariam sendo levados cativeiros. E ali eles vão achar escape ali por esse vale que se abriu ali com aquele terremoto.
pois o vale dos montes chegará a Azel, e fugireis, assim como fugistes no dia do terremoto, nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá Yahweh, meu Elohim, e todos os seus kadoshim com ele. Então, quando o Mashiach descer, com a presença ali de Yahweh, todos os kadoshim descerá com ele. Então, muitos interpretam isso aqui como sendo os malahim, o exército celestial, mas entendemos também que será composto pelos aqueles que foram ressuscitados no período quando o Messias voltar. Ele ainda vai estar nos ares. Quando nós vamos, os que estiverem vivos na ocasião serão transformados, os que estiverem mortos na ocasião, que morreram no Messias, serão ressuscitados com corpos transformados, e aqueles que estiverem vivos, que servirem ao Messias na época, serão transformados com corpos glorificados, transformados, se juntarão com esses que ressuscitaram no Messias, esses servos no Messias. Então, os servos do Messias, ou que estava morto, ou que estava vivo, vão ser transformados e vão encontrar com o Senhor nos ares. Mas não é que dos ares vai morar no céu. A gente não foi feito para ir morar no céu. Vão descer no Monte das Oliveiras. Então a gente vai se reunir dos confins da terra. Os malahim vão levar a gente para se encontrar em um local específico, que é sobre o Monte das Oliveiras, e vamos descer ali. Vai ter um terremoto. E aí o verso 9 diz assim: e Yahweh será rei sobre toda a terra, através do Mashiach. Naquele dia, será Yahweh, o Senhor, e o seu nome será Had, O verso 11, vamos para o verso 11. E habitarão nela, na Jerusalém, e não haverá mais anátema, destruição, porque Jerusalém habitará segura. Então aí vai ser o reinado do milênio do Messias. Verso 12. E esta será a praga com que Yahweh ferirá a todos os povos que guerrearem contra Jerusalém e Judá. Então lembram que tem aquele exército lá no Meguido que se levantou para destruir Israel? Como é que o Senhor vai ferir eles? Como é que o Senhor vai derrotar esse exército dessas nações? A carne dessas pessoas apodrecerá, estando eles em pé. Então é como uma ação atômica, tipo uma bomba atômica. Eles vão, se a carne vai apodrecer, a pessoa ainda estando em pé. E lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e a língua se apodrecerá na sua boca. Então uma pessoa vai apodrecer instantaneamente, ainda em pé. E acontecerá que... Então aí, isso é o verso 12. Né? Então essas pessoas vão morrer. Agora, nem todo mundo que estavam nas nações foi lá para a guerra. Ficou gente nos países. Então haverá sobrevivente nas nações. E aí o verso 16 vai falar desses sobreviventes. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, então aqueles que restaram, que não foram lá para a guerra, mas ficaram lá nos países, subirão de ano em ano para adorar o rei, Yahweh de Sabaoth, o Senhor dos Exércitos, Yahweh de Sabaoth, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. Justamente a festa que tem mais sacrifícios, como eu mostrei, mais oferendas ao Senhor, ofertas ao Senhor. E aí o verso 17 diz: e acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir para Jerusalém para adorar o rei, Yahweh de Sabaoth, não virá sobre ela a chuva. Então guarde aqui o derramar da chuva, das águas. Então a festa de Shavuot tem uma conexão com chuvas, com as águas. E aí o Messias, quando ele vai estar lá nessa festa tabernáculo, lá em João capítulo 7, que ele foi em Jerusalém, ele chega lá em um momento e diz assim: aquele que tem sede, vem a mim e beba. Ele vai falar das águas, e aí ele vai falar, e isso tem a ver com o derramar da Ruach HaKodesh. Então essa chuva
também fala profeticamente do derramar da Ruach HaKodesh. Então a conexão, nós vamos estudar isso quando formos estudar João capítulo 7. Então há aqui uma conexão da chuva. Então se não for adorar lá em Jerusalém, veja que é lá, não adianta fazer cabaninha ou coisa lá no país de cada um. Eles têm que ir lá, adorar lá. Entendem? Então a festa é lá. Aqui hoje, como nós não podemos, temos uma lembrança. Então, mas se a família não for, não vou lá não, vou fazer aqui mesmo. Não vai ter chuva. Então, tem que ir a Jerusalém para adorar ao rei lá. O Senhor dos Exércitos, Yahweh de Sabaoth. Então, houve a guerra. Então, aqui, tanto que tem esse nome, é o nome de guerra. Né? Yahweh de Sabaoth, o Senhor, Yahweh dos Exércitos. Senão não virá sobre ela a chuva. Verso 18. E se a família dos egípcios não subir, nem vier, não virá sobre ela a chuva, virá sobre ela a praga, porque o Senhor ferirá os gentios que não subirem a celebrar a festa de tabernáculos. Então, irmãos, o Senhor Messias, quando vier, ele vai reinar com a Torá, com um cetro de ferro. O povo que anda aí se gabando, isso é coisa de judeu, eu sou estrangeiro, isso não tem nada a ver com isso não, e a gente mostrou na Torá que tem a ver com estrangeiro, tal. Não vai subir não? Então vai vir a praga. O Messias vai reinar, a Torá vai ser implantada com um cetro de ferro. Por isso que muitas pessoas vão se revoltar. Satanás vai estar preso durante milênio, mas depois de 1000 anos ele vai ser solto. E muitas pessoas, muitas nações, muitas pessoas, vai ser muitas, vão seguir Satanás para tentar uma última guerra, que aí já é a guerra de Gog e Magog. Por que isso? Porque, irmãos, eles estão acostumados com diversas coisas que são feitas hoje e que a Torá condena, e que quando o Messias vier não vai poder fazer mesmo, e eles vão engolir calado, e quando não fizer vai ter praga, e aí quando Satanás for solto, eles vão tentar dar o golpe final, porque Satanás vai iludir, vai dizer que já matou uma vez, vai matar de novo o Messias, vai tentar enganar dessa maneira e vai fazer essa última rebelião. Então, diz aí, senão vai ter a praga, que é o verso 18. E vamos continuar aqui com os outros versículos. Deixa eu postar aqui no grupo. Então o verso 19 vai dizer: este será o castigo do pecado dos egípcios e o castigo dos pecados de todas as nações que não subirem a celebrar a festa de tabernáculos. Então já vimos qual é. Eles ficarão sem a chuva. E aí eles não terão colheita. Imagine o ano todo sem chuva. Verso 20. Naquele dia será gravado sobre as sinetas, as campainhas do cavalo, Kadosh a Yahweh, santidade a Yahweh, e nas panelas na casa de Yahweh serão como as bacias diante do altar. Todas as panelas de Jerusalém e Erudá serão consagradas a Yahweh dos exércitos, porque vai subir todas as nações para adorar, vão oferecer sacrifícios a Yahweh lá. Então hajam panelas separadas, Kadosh, para isso. Então, e todos os que sacrificarem virão. Então, eles irão para sacrificarem, fazerem sacrifícios ao Senhor. Então, não tem essa história de que o Messias morreu, sacrifício acabou. Não é feito hoje porque o Beit HaMikdash não está. Agora, só que aquele sacrifício não é o sacrifício em si que vai perdoar o pecado. Ali é uma simbologia, um ato profético. Aponta para o Messias. E vai apontar o Messias estando. O Messias vai estar reinando em Jerusalém e os sacrifícios vão estar acontecendo.
Assim como ele estava ali diante das pessoas, e ele pegou o pão, e ele pegou o vinho e disse: esse é o meu corpo, esse é o meu sangue, e deu, e o talmidim comeu, e o Messias estava ali diante dele. Mas o Messias não cortou uma parte da carne dele e deu, e derramou o sangue, e cortou e bebe aqui. O Messias estava ali, e ao mesmo tempo aquele pão e o vinho estava ali o representando. Então o Messias vai estar aqui no milênio, e mesmo ele estando ali no milênio, aqueles sacrifícios ali o representa, em adoração a Yahweh, ao Pai. Então é entender que não é aquilo que cobre o pecado, mas aquilo aponta ao Messias. Agora o Messias é quem é a realidade. Aquilo ali são símbolos, são projeções, são sombras, são projeções do verdadeiro. Assim como o Messias ali era o real, o verdadeiro, e ali ele estava utilizando o pão e o vinho entre os discípulos, dizendo: este é o meu corpo, só que o corpo dele estava cá, mas ali era o quê? Uma projeção. E esse aqui é o meu sangue. Só que o sangue dele estava correndo dentro da veia, não estava nem naquele cálice. Ali era o perihagafe, o suco de uva, o mosto, o fruto da videira. Então é interessante entendermos isso, ok? E aí o que acontece aqui de tão especial aqui também? E todos que sacrificarem virão, e deles tomarão dessas panelas, e cozerão os sacrifícios nessas vasilhas. E naquele dia não haverá mais comerciante, mercador, vendedor, na casa de Yahweh Sabaoth, do Senhor dos Exércitos. Então esse mercadejar todo da fé que está aí vai ter um fim. No milênio não vai poder fazer mercado da fé. Em algumas versões traduziu como cananeu, cujo sentido da palavra é esse: comerciante, mercador, vendedor, que outras traduções traz, como NVI e outras. Então, não haverá mais comerciante, mercador, vendedor na casa de Yahweh de Sabaoth. Então, essa profanação que está aí, desse comércio que fazem da fé, dentro da casa do Senhor, é uma profanação. E isso o Messias não vai, ele não tolerou quando ele veio. Ele virou as mesas lá dos cambistas. Irmãos, as mesas dos cambistas não estavam lá no lugar Kadosh ou no Kadosh Kadosh, não. No lugar Kadosh estava o menorá, a mesa dos pães. O Kadosh Kadosh, que é o lugar da arca, que não tinha arca na época, porque a arca não estava mais lá, mas era o local de se colocar a arca. Então, o templo, o espaço mesmo do Beit HaMikdash, quem entrava eram os Kohanim. O povo ficava nos átrios, no pátio. Então, esse comércio não era lá dentro, era no pátio. E o Messias virou a mesa. Então, não adianta botar a biboquinha para vender na porta, para dizer que não é no templo. Não adianta botar a biboquinha para vender, a mesa, na saída, de juntinho, porque o Messias virou e disse que estavam transformando aquilo ali em covil de ladrões, porque é uma abominação ao Senhor, o que aconteceu naquele período de hoje. E o Messias estava ali revoltado com aquilo ali, ele estava trazendo aquela correção, reclamando, porque deixaram chegar naquele ponto. Então não era, o Messias estava ali criticando por que se deixou fazer aquilo. Então eram para as pessoas terem tomado posição antes, eram para as pessoas terem reclamado antes, eram para as pessoas terem impedido aquilo acontecer. E como chegou naquele ponto, o Messias fez o que fez. Ele disse: olha, era a casa de oração, vocês transformaram em covil de ladrões, então não era para vocês terem transformado. Então ele tomou uma decisão
Mas quem deveria ter zelado por aquilo não eram as pessoas. Ele estava ali reclamando com as pessoas, porque chegou naquele ponto. Então não é só o Messias que pode fazer isso. O próprio Shaul disse: sede meus imitadores como eu sou do Messias. O Messias quer que nós sejamos seus imitadores. Nós não podemos tolerar isso, aceitar isso. Mas nós vamos ter um estudo específico sobre essas coisas. Mas aqui nós vemos que a festa de Shavuot, a festa de tabernáculo, Shavuot não, que é Pentecostes. A festa de tabernáculo, a festa de Sucote, tem uma ligação profética com o que vai acontecer com a volta do Messias, com a guerra do Armagedon, com o milênio, e tem a ver com as nações que têm que comemorar, e tem, ou seja, os estrangeiros, senão vão sofrer a praga, e tem também uma palavra dizendo que haverá ali uma restauração, a santificação, que não haverá mais comerciante, mercador, vendedor na casa de Yahweh Sabaoth. Então é uma palhaçada quando alguém quer fazer festa tabernáculo hoje e faz a festa tabernáculo com todo um comércio, uma venda e uma mercadejada da fé. Não entende. Não entende profecia, não entende a escritura. É mais profanação ainda. Então é importante entendermos a escritura para fazer as coisas com entendimento. Então, se não pode fazer esses sacrifícios hoje, que não está no Beit HaMikdash, então, que pelo menos combata o mercadejar da fé. É um momento oportuno a festa de tabernáculos fazer isso. Porque está escrito aí em Zacarias, capítulo 21. E isso tem a ver com a festa. Quando as nações sobem a Jerusalém. Só que hoje, quando a gente assiste as documentários, as pessoas vão para lá mercadejar da fé. Muitos. É um mercado de tanta quinquilharia vendendo. Os próprios pacotes turísticos é para ganhar dinheiro e encher de dinheiro o bolso de muitos que fazem esses translados, como dizendo: estamos indo para celebrar a festa tabernáculo. Mentira! Por quê? Porque a festa é essa aqui. Não tem como fazer essas coisas hoje que o Beit HaMikdash não está lá. Quando vai para lá, ficam nos hotéis. Não tem nada a ver com essas cabanas da escritura. Então o que estão vendendo é um engano, uma mentira. Estão enganando as pessoas. Então, irmãos, analise as escrituras. O povo perece porque falta conhecimento. E aí quando fala lá, fala do conhecimento da Torá. Dê uma olhada lá, porque os meus sacerdotes esqueceram da lei, da Torá. Então, é importante entendermos o que é a verdadeira festa. E hoje, sabermos o que é a verdadeira festa. E aí lembrarmos: ó, a verdadeira festa é essa. Ela tem que ser feita lá, não é aqui. Então aqui nós estamos lembrando da data, nós até podemos fazer uma cabana, nós até podemos fazer uma dança, nós podemos ler a Torá, nós podemos fazer algumas coisas, mas não é a festa, porque a festa não é para ser celebrada fora de Jerusalém. E ela para fazer em Jerusalém com tudo aquilo que o Senhor mandou. Então, o que é que a gente passa nesse período? Um clamor, um desejo: Senhor, até quando? Até quando não poderá ser feita a festa? Maranatá, ora vem, Senhor. Porque quando o Senhor vier, tudo será restaurado. Vemos aí o que está escrito em Zacarias. Agora, muita gente vai cair do cavalo. Muito desses que passou a vida toda pregando que isso era coisa do Velho Testamento, que não tem nada a ver o estrangeiro com isso. E nós vimos vários textos. E aí, aqueles que não subirem naquele período, eles vão receber praga.
não vai receber a bênção. Então, vamos orar nesse momento. Antes de fazer essa oração, eu queria só passar para vocês o texto de Apocalipse, que eu falei que isso tem a ver com o milênio, com o Messias, e é interessante antes eu passar esse texto de Apocalipse 19 para vocês. Vamos só falar sobre esse texto, para que no próximo vídeo, amanhã, a gente entre no livro de Yohanan de João. Então, deixa eu estar postando aqui no grupo o áudio. Então vamos lá, mesmo que depois a gente aprofunde no próximo vídeo. Apocalipse 19, 11 a 21. Vi o céu aberto. Antes de entrar no 19, o capítulo 18, que é o anterior, é o julgamento da Babilônia. Que a Babilônia é destruída. Quando a Babilônia cai, que aí hoje os sistemas religiosos é uma forma, muitas vezes, uma verdadeira Babilônia, nós vemos aqui que a Babilônia, ela ali cai, e aí quem sofre muito com a destruição de Babilônia é aqueles que mercadejavam da fé, os mercadores. Isso está em Apocalipse 18, verso 3, verso 11 e verso 15. Então Apocalipse 18, 3 diz assim: porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Mas isso vai acabar, porque quando o Messias voltar, não haverá mais mercadores na casa de Yahweh de Sabaoth. Mas na Babilônia eles ganham muito dinheiro. Apocalipse 18, verso 11, ainda falando da queda da Babilônia. E sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. Porque com o juízo da Babilônia não haverá mais mercadores na casa de Yahweh. O verso 15. Os mercadores destas coisas, Apocalipse, livro de Revelação, Razão, capítulo 18, verso 15. Os mercadores destas coisas, que delas se enriqueceram, estão de longe pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando. Então, irmãos, por isso que o texto diz: sai do meio dela, povo meu. Então tem muita gente fazendo mercadejar da fé. Vende testemunho, foi curado do câncer, e aí para contar o testemunho cobra. Ele recebeu a cura de graça. Era para dar de graça, mas não, cobra. Tudo é cobrado, até para cantar, para louvar o Senhor, para adorar, para levar a palavra, é comércio, com raras exceções. Então essa Babilônia que está aí, que não é a carral do Messias, é a prostituta, porque a prostituta ela faz o comércio com o corpo. Então aí diz que é o corpo do Messias, mas é o corpo da prostituta que faz o comércio com o corpo da prostituta. Então esses mercadores vão lamentar, chorar. E aí depois que a queda da Babilônia, vem aí o capítulo 19. No capítulo 19 é que vem aí a guerra do Armagedon. E aí vamos lá, Apocalipse 19, verso 11 ao 21. Verso 11. Revelação, verso 11. Capítulo 19, verso 11. Vi-o chamar os céus abertos, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. E ele julga e guerreia com justiça. Então aqui está falando de uma guerra. Os guerreiros no passado, eles iam à batalha. Os líderes nos cavalos melhores de guerra. E aqui ele vai e ele julga e guerreia com justiça. Então aqui está falando de uma guerra. Os seus olhos são como chamas de fogo, a sua cabeça há muitas coroas. Então ele é muito poderoso, é o mais elevado dos reis da terra. E um nome que só ele conhece, ninguém mais. Está vestido com um manto, que é o talit, para aquelas pessoas que dizem que isso aí já passou. Isso é coisa do Velho Testamento, o Messias não largou dele. E sede meus imitadores como eu sou do Messias. Então qual o problema de usarmos o manto? O Messias está lá com o dele salpicado de sangue.
E o seu nome é o Davar de Elohim, a palavra de Elohim. Os exércitos do Shammai, dos céus, os seguem. Lembra? Todos os seus kadoshim com ele, que é o que a gente leu em Zacarias. Vestidos de linho fino, branco e puro e montados em cavalos brancos. Então é um exército poderoso. Então aqui vai ter um confronto entre esse exército que vem celestial com esse exército daqui da terra que era do inimigo. Da sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. E vemos lá em Zacarias como é essa morte. Eles vão apodrecer no próprio corpo. Então isso aqui que sai da boca do Messias, ele vai sair como uma coisa atômica, né? E vai. Ele as governará com um cetro de ferro. Então essas nações, as pessoas que sobrarem, vão seguir Torá debaixo da vara de ferro. Porque o rei tem que implementar a Torá, o Messias veio cumprir. Então tem coisa a cumprir Torá e vai cumprir Torá. E as pessoas que não querem vai cumprir Torá goela abaixo com vara de ferro. Então entenderam por que vão ainda se rebelar? Porque gostam do pecado. E o que é o pecado? A transgressão da lei. É isso que Yohanan escreveu na carta. Então, ele pisará o lagar do vinho, do furor, da ira de Elohim Todo-Poderoso. Para aquelas pessoas que falavam, né, que o Elohim irado era do passado. Agora o Novo Testamento é amor, só tem amor. Nunca leu o livro de Revelação. Elohim é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Elohim, ele é amor, mas ele também é de Tzedakah, ele é justiça. Verso 16. E em seu manto e em sua bandeira, em outras versões, em sua coxa, está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então aqui vai falar desse confronto. E viu lá um mensageiro que estava de pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio dos céus. Venham, reúnam-se para o grande banquete de Elohim, como a carne dos reis, generais e poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, livres, escravos, pequenos e grandes. Vimos que essas carnes vão apodrecer no corpo. Então aí vai vir essas aves de rapina que comem coisa podre. E aí vai comer essas carnes lá, que vai ser muita carne podre lá para essas aves comer. Então vi a besta, os reis da terra, o verso 19. Então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Então aí vai haver esse confronto entre o exército da besta, dos reis da terra, então que vieram de várias nações, e aí vai haver esse confronto ali. Mas a besta foi presa e com ele o falso profeta que havia realizado sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde como enxofre. Os demais, aquele que está lá no exército, foram mortos com a espada que sai da boca. Sabemos então, quando o Messias liberar essa espada que sai da sua boca, vai agir em forma como uma coisa atômica, ou seja, que vai apodrecer essas pessoas ainda em pé. Os olhos vão apodrecer dentro da órbita, a língua vai apodrecer ainda na boca. Aquele que está montado aí, e todas as aves se fartarão com a carne dele. Então essas aves de rapina vai. E aí isso é o capítulo aí 19, logo em seguida vai falar, a partir depois disso vai falar do milênio. E aí vai ter o Satanás, Hassatan vai ser preso e o Messias vai reinar durante 1000 anos. Depois Hassatan é solto de 1000 anos e aí vai enganar muitas pessoas e aí vai levar muitas pessoas a levar muitas pessoas contra o Messias e aí eles vão ser destruídos no final e aí haverá o juízo final. E aí haverá um novo céu, uma nova terra depois disso. Então é interessante entendermos isso, que depois que Satanás é solto vai haver isso. Diz assim, Apocalipse 20, verso 7. E acabando-se os 1000 anos, Hassatan será solto de sua prisão e sairá e enganar as nações que estão sobre as extremidades da terra, os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar para a batalha. Imagine, como a areia do mar.
E subirão sobre a largura da terra e cercarão o arraial dos santos, ou seja, vão novamente lá para Israel para guerrear contra o Messias lá em Jerusalém. E a cidade amada, que é Jerusalém. E de Elohim desceu o fogo dos Chamai, dos céus, e os devorou. E o diabo que enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite não serão atormentados para todo o sempre. E aí vai ver o juízo final. E aí depois o novo céus e a nova terra, onde o Senhor vai tabernacular conosco. Eis o tabernáculo de Elohim com os homens. Então aí há um novo cumprimento deste tabernacular. Então vamos estar orando para que o Senhor nos traga mais entendimento. No próximo vídeo, amanhã, nós vamos entrar com o Messias e os acontecimentos da festa tabernáculo na vida do Messias, ok? Inclusive porque a provável data do nascimento do Messias foi justamente no período da festa tabernáculo, um pouco antes ou durante ou logo após, mas é naquele período provável que é o que o Messias veio ao mundo, e é uma data muito profética em que aguardamos o retorno do Messias. Não quer dizer que ele vai vir exatamente no dia da festa, mas o seu vir é um cumprimento profético desse tabernacular conosco. Senhor, nós te louvamos, pedimos a Ti que nos oriente mais e mais sobre a Tua palavra. Obrigado por esta data de festa, ainda que não podemos cumpri-la como tal e qual está escrito, mas nos alegramos por esta data e sonhamos com um dia em que iremos celebrar com o Messias reinando aqui na terra, no milênio, em que as nações subirão ali de ano em ano para estar adorando a Yahweh de Sabaoth, a Yahweh dos exércitos. Em nome de Yahushua HaMashiach, amém. Shalom.